Então, meus queridos, tudo bem? A gente está aqui para fazer mais um dos nossos vídeos falando sobre espiritualidade, como trazê-la para uma prática natural no nosso dia a dia. E nesse vídeo de hoje a gente vai responder basicamente essa pergunta: o que é espiritualidade? O que é ser espiritual? Certo? Então, nessa busca, normalmente a gente se encontra, a gente se debate com vários questionamentos e a gente vai tentar responder de uma maneira clara e de uma maneira didática como a gente constrói esse sentido esse conceito de espiritualidade. A ideia de espiritualidade é uma ideia que é muito individual, é muito subjetivo. Cada pessoa tem a sua própria ideia de espiritualidade. A gente tem o hábito de ligar comumente a espiritualidade a alguma prática religiosa, por exemplo, a uma missa, a um passe espírita, a uma pregação evangélica, a meditação, a yoga. Não necessariamente. Obviamente a espiritualidade pode estar nessas estratégias, pode estar nesses métodos, mas a espiritualidade em si depende do conceito de religião. A religião, ela é baseada em rituais e tradições, que também tem a mesma importância que a espiritualidade, pois facilita a prática de criar hábitos para se conectar com um ser superior. Mas as religiões formais, normalmente, elas têm uma hierarquia, elas obedecem passos que já foram trilhados para manter essa conexão com o ser maior, e nesse sentido acaba tendo que se encontrar, ou os fiéis acabam encontrando tudo de uma forma metafórica, mastigada, ou seja, não é algo que foi uma busca interna ou individual, é uma coisa que ele já encontrou. A espiritualidade, ela tem uma forte conexão com o sentido da palavra religião. A palavra religião, ela vem do latim religare, que significa reconectar, religar. Então, a espiritualidade, no geral, ela também faz parte desse critério de reconexão, de religamento, de estar sintonizado novamente com o ser superior. No entanto, na espiritualidade, a autoridade que existe, a hierarquia que existe é interna. No caso, você vai estar mais ligado à sua intuição, ao seu ser, à sua consciência, ao seu Deus interior. Então, basicamente, é aí que existe uma grande diferença entre a religião e a prática da espiritualidade na vida de quem não tem necessariamente uma conduta religiosa. A espiritualidade, ela pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível à procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. A espiritualidade, ela pode ou não estar ligada a uma religião, certo? A espiritualidade, ela pode ser compreendida como a busca constante pelo significado da vida a partir da conexão com o todo, ou algo maior, ou Deus, ou qualquer coisa que você queira nomear, traduzindo-se na prática de equilíbrio, amor, paz, compaixão, reconexão, essência, felicidade e harmonia. Vai aqui agora ver alguns conceitos de espiritualidade de acordo com uma bibliografia extensa. Por exemplo, de acordo com o Novo Testamento da Bíblia, o que é espiritualidade? No Novo Testamento há um vocábulo grego que remete ao conceito de espírito. Essa palavra é pneuma e traz a ideia de algo que reconecta a Deus após a morte. Ou seja, isso já existe no Novo Testamento. Segundo o Wikipédia, que a gente não poderia deixar de pesquisar no Wikipédia também, a espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. Para a filosofia, o conceito de espiritualidade está relacionado a um outro conceito, que é o conceito de materialidade. Ou seja, a espiritualidade, ela vive ou crê em tudo que é metafísico, ou seja, que está além da essência do tangível. Já o material crê exatamente em tudo aquilo que pode ser tocado ou que é tangível. Então, a espiritualidade e a materialidade, elas estariam em oposição. Ou seja, você pode
viver uma vida material, totalmente ligada à questão do físico, ou uma vida espiritual totalmente ligada às questões do espírito, que são oposições. No entanto, hoje a gente percebe, a gente sabe que o conselho é que nós vivamos uma vida equilibrada entre o espiritual e o material, ou seja, não é em momento nenhum errado você priorizar também questões materiais, até porque nós somos espíritos vivendo uma experiência material, certo? Então nós precisamos aproveitar essa experiência, né? E nós precisamos viver aquilo que nós temos que viver nesse mundo material. Espiritualidade vem basicamente da palavra, se a gente for olhar para a questão etimológica, vem da palavra latina spiritus. E espírito significa respiração ou sopro, mas também coragem e vigor. Assim, a espiritualidade pode ser vista como a qualidade ou estado de coragem e vigor também. Então, para resumir, a espiritualidade poderia ser definida como a busca pelo sentido da vida através de algo que seja exterior ou que ultrapasse os limites do material. E óbvio que para isso você pode usar muitos recursos, muitas estratégias e muitos métodos. E como a espiritualidade é livre, você pode criar os seus métodos, você pode utilizar a maneira que você se sentir mais à vontade para alcançar esse objetivo. Elas não devem ser encaradas só como algo que seja consequência da ideia de ser espiritual, mas também como uma maneira de se reconectar com a essência, com o Deus de tudo que há, com o universo, porque é através dessas palavras, através dessas ações, que a gente tem a possibilidade de se reconectar com aquilo que nos trouxe até esse mundo, para o nosso aprendizado e a nossa evolução. É muito comum que as pessoas busquem uma reconexão com a sua espiritualidade em momentos de crise, certo? Normalmente as pessoas passam por um momento de crise de saúde física ou de saúde emocional e elas buscam uma reconexão com a sua vida espiritual. Obviamente que isso não é ruim, porque independente de como você chegou a isso, de como você chegou a esse seu momento de espiritualidade, o fato é que o desenvolvimento da sua espiritualidade, ele vai trazer equilíbrio emocional, o que consequentemente vai trazer equilíbrio físico e o que consequentemente vai melhorar as suas relações com o mundo. Então, por exemplo, a partir dessa sua conexão consigo mesmo e com algo maior, vai trazer emoções positivas ao nosso dia a dia, como um sentimento de paz interna, como um sentimento muito maior de gratidão, de aceitação, de contentamento, de completude. Você se sente parte de tudo que está acontecendo. Você deixa de se sentir parte somente daquela sua vida material, daquilo que você vem passando. Você para de se enxergar como o centro do universo, como se tudo devesse girar em torno de você, e você se enxerga como parte do universo do qual você influencia, mas ao mesmo tempo você deve influenciar. Existe normalmente uma teoria de que quando a gente se preocupa exclusivamente com a vida material, a gente despende muita energia, a gente fica muito cansado. Então as pessoas que têm essas preocupações ou que gastam muita energia para lidar com o medo, para lidar com a rejeição, para lidar com coisas que estão relacionadas ao mundo material, normalmente elas gastam muito mais energias e elas tendem a estar muito mais cansadas. As pessoas que estão lidando com as energias espirituais, elas estão lidando com energias menos densas. Então, normalmente, essas pessoas tendem a estar mais relaxadas. É por isso que, normalmente, tem aquela questão do namastê, das energias espirituais, porque a pessoa realmente ela mantém um nível de equilíbrio e de calma muito maior do que quem está lidando exclusivamente com as questões materiais. Mas não tem como a gente dividir quando ser espiritual e quando não ser. Porque a espiritualidade ela está aqui o tempo todo. Então nós temos, ou nós deveríamos no mínimo, ter essa conexão de uma forma muito mais natural. A materialidade é quando a pessoa ela vive exclusivamente focada nas suas crenças, naquilo que ela acredita e não só no meio material. Então ela também se prende um pouco em suas próprias crenças, ela desenvolve um individualismo, um egocentrismo muito maior e ela não consegue enxergar as outras pessoas com um sentido de empatia maior.
Uma notícia interessante é que o planeta está se espiritualizando, né? Mesmo nesse momento de pandemia, os seres humanos eles foram forçados a se espiritualizar, a se reconectar muito mais com o nosso Criador. Nós podemos dizer que hoje as pessoas estão orando mais, pois elas precisam de um direcionamento, elas precisam entender o que está acontecendo, elas precisam ter força para reagir. E isso faz parte de um processo que para os espíritas e no geral para os espiritualistas todos, faz parte de um processo chamado de transição planetária, ou seja, quando o nosso planeta subiria um degrau em matérias de espiritualidade. Então, por isso, nesse momento, existem coisas que são um pouco mais, digamos assim, caóticas, né? Um pouco mais chocantes, mas isso seria necessário para acontecer esse passo adiante nesse processo evolutivo que faria com que os seres humanos, nós todos, tivéssemos uma conexão muito mais forte, muito mais intensa e muito mais natural com a espiritualidade, tanto a espiritualidade geral quanto a espiritualidade que existe dentro de cada um. Quando as pessoas estão desenvolvendo a espiritualidade, normalmente elas perguntam, mas como eu posso começar? Eu acho que o primeiro passo é você já começar a fazer alguns questionamentos sobre sua própria conduta com o mundo. Então, algumas perguntas que você deve fazer para você mesmo, se você puder até anotar. A primeira delas é, eu sou uma boa pessoa? Eu me relaciono bem com as outras pessoas? Eu faço o bem? A segunda, qual é o significado deste meu momento de sofrimento? Por que eu estou passando por isso? O que isso quer me ensinar? Se estiver passando por algum sofrimento, óbvio. A terceira pergunta, qual é a minha conexão com o mundo ao redor? Eu estou me conectando de maneira saudável? Ou eu estou fazendo uma conexão de uma maneira que seja agressiva? Como as pessoas me enxergam? O quarto, por que isso está acontecendo? Afinal de contas, tudo acontece por uma razão. Por que, neste momento, essa coisa está acontecendo, mesmo que não seja um sofrimento? E a quinta pergunta, que eu acho que é importante, é como eu posso melhorar a minha vida? Essa é uma pergunta que você deve fazer todos os dias antes de dormir, certo? Como eu posso melhorar o meu dia? Como amanhã pode ser melhor que hoje? Mas ser espiritualizado não necessita de nenhuma prática ritual. Ser espiritualizado é você conversar exclusivamente você e o seu ser superior. É a sua conversa exclusiva com o Deus. Então, para que você desenvolva a sua espiritualidade, atitudes até muito simples. Você fazer oração, você tentar se reconectar, entender o que aquilo está querendo te dizer, seguir as suas intuições. A reconexão com esse ser, ou tratar o outro com empatia, tratar o outro com compaixão, ser grato. Então, a partir do momento que você traz essas atitudes para a sua vida, o processo de espiritualização da sua pessoa, do seu espírito, ele já inicia. E a partir desse momento, ele começa, obviamente, ele vai ressoar no seu emocional e vai também ressoar no seu físico. Afinal de contas, nós somos seres holísticos. O que isso quer dizer? Nós não somos espírito, emocional e físico. Nós somos tudo isso junto. Não existem dicas que possam ser dadas para desenvolver a espiritualidade. Afinal de contas, a espiritualidade ela deve ser e deve partir de cada um. Mas desde antes de Cristo, os filósofos como Platão e Sócrates, melhor, inclusive mais Platão do que Sócrates, né? Eles já desenvolviam conceitos que eram conceitos relacionados à espiritualidade, a desenvolvimento do espiritual. O iluminismo trouxe muito mais dessas questões. E a partir daí, nos últimos tempos, principalmente a partir da década de 70, houve um boom da questão espiritual, né? Então surgiram movimentos hippies, muitas teorias espiritualistas orientais, elas foram trazidas para o Ocidente, não só estudadas, mas praticadas de uma forma muito mais fixa. E isso fez com que a espiritualidade passasse por um processo de curiosidade. Muitas pessoas tentaram entender o que é espiritualidade. Até porque eu também estou no processo, né? Eu ainda estou dando os meus passos para fazer com que a espiritualidade esteja de uma forma simplificada e natural na minha vida. Como eu sempre disse para vocês, nós estamos num processo conjunto. Eu não estou aqui trazendo para vocês uma verdade absoluta como se eu já fosse o guru da espiritualidade. Eu estou aqui dizendo para vocês que isso tem dado certo e dessa maneira tem feito sentido para mim.
As pessoas também têm uma tendência a acreditar que para ser espiritualista ela precisa necessariamente modificar o seu sentido de vida material. Acho interessante que tem muita gente que fala, mas para eu me tornar espiritualista eu preciso deixar de comer carne, eu preciso meditar tanto tempo, eu preciso viajar para a Índia. Então não tem nada disso. A sua conexão com a espiritualidade ela é uma conexão própria. A questão de deixar de comer carne, que é uma questão muito particular, é por conta dos animais serem nossos irmãos. Obviamente, se você come carne, se você escolheu fazer isso, né? Afinal de contas, a gente tem o livre-arbítrio. Se você escolheu fazer isso, você não está, por isso, deixando de ser espiritualista. Se ficou alguma pergunta, se algo não ficou claro, você pode deixar um comentário abaixo. Por favor, vocês compartilhem, continuem seguindo, se inscrevam. Compartilhem em suas redes sociais, sigam no Instagram, no Facebook. E aí embaixo tem um linkzinho também de um presentinho para que vocês também possam se conectar com a sua vida material. Afinal de contas, ela também é importante. E eu agradeço por vocês estarem compartilhando, por vocês estarem se inscrevendo. Eu estou muito orgulhoso, eu fico muito feliz quando eu vejo como o canal vai crescendo e como as pessoas vão gostando, entendendo a maneira com que a gente está querendo dialogar com vocês e com o seu espírito, com o seu emocional. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana com o nosso próximo vídeo. Um grande beijo.